Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEA Bem, e é uma alegria muito grande nós recebermos hoje o Luciano, que é uma pessoa que vem estudando há mais de 20 anos o patrono da casa, né? Então, toda vez que a gente fala de Dr. Bezerra de Menezes, uma emoção muito grande toma conta pela grandeza desse espírito e por tudo que ele representa para o movimento espírita e para os espíritas, né? E aí eu tenho certeza que essa noite, Luciano, você vai trazer várias histórias e vários ângulos desse homem tão grandioso que foi o Dr. Bezerra. E para que todos te conheçam, o Luciano, ele é professor de História em Fortaleza, ele é colaborador de diversas atividades no movimento espírita cearense, participou da fundação da Federação Espírita do Estado do Ceará, da qual é seu atual presidente, e do Centro de Documentação Espírita do Ceará, entre outras atividades. Ele é orador espírita e dedica-se à pesquisa visando o resgate da memória do espiritismo do Ceará. É autor da obra Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, publicado pela editora La Chatre. Seja muito bem-vindo e muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Luciano. Eu passo a palavra agora para você. Grato, Anne, pela acolhida. Nosso cordial boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter neste clima de paz e de fraternidade. Inicialmente, gostaríamos de agradecer pelo honroso convite que nos foi feito para que pudéssemos, em face da celebração deste mês especial para vocês que fazem o CEA Bem, participar, portanto, como expositor, escorrendo a respeito da vida do patrono da casa, já que, por certo, ele e aqueles que integram a sua equipe certamente foram os inspiradores da organização deste grupo em terras europeias, difundindo a mensagem espírita que norteia os nossos passos. Então, o nosso sincero muito obrigado pelo gentil convite. De vez em quando, renascem na Terra grandes expoentes da espiritualidade humana. Almas que diríamos privilegiadas, se não soubéssemos, contudo, pelo Espiritismo, que não existem privilégios nem prerrogativas na obra da criação divina. São tão somente irmãos nossos, mas psiquismos mais maduros, refinados, que mercê dos seus próprios esforços individuais, no curso de múltiplas existências, galgaram degraus mais elevados na escala de ascensão das almas, e por amor, tão simplesmente por amor a nós outros, que nos encontramos mais atrás nessa caminhada de ascensão espiritual que encetamos no rumo de Deus, volvem de quando em vez ao orbe terrestre, recebendo o comando divino para, estando conosco na dimensão física, não tão somente através de suas palavras eloquentes, mas sobretudo pelos seus exemplos que arrebatam, nos ensinarem o abecedário do amor. Elas se assemelham, por vezes, a essas estrelas cadentes das noites escuras das nossas vidas, quando incertos em relação ao porvir e ao rumo que deveremos trilhar, elas passam e deixam um rastilho luminoso, apontando uma diretriz segura para todos nós. São almas que nos embevecem, que tocam os nossos corações, porque, diferentemente de muitos de nós, elas se empenham por aplicar no cotidiano, no dia a dia, aquilo que concebem. Pregam o que vivem, e vivem o que pregam. E tem toda uma trajetória de vida consubstanciada na vivência cotidiana do amor. E assim pela terra
poderíamos destacar um panteão com vários nomes, que norteiam os nossos passos à conquista dos valores reais e imperecíveis da vida. O nosso homenageado, nesta noite de fraternidade, é uma dessas almas, que veio no momento certo, num contexto grave da história da humanidade terrestre, no século retrasado, o século XIX, no Brasil oitocentista, para o desempenho de uma missão futura extraordinária. A vida de Bezerra de Menezes é por demais conhecida devido a uma série de biografias que já vêm sendo publicadas a seu respeito há bastante tempo. Na condição de seu conterrâneo, nascido em terras cearenses, nós nos sentimos sempre muito sensibilizados quando temos o ensejo de entretecer, mesmo que brevemente, alguns comentários a respeito dele. Somos egressos do movimento de juventudes espíritas daqui de Fortaleza. E do Ceará, o torrão secularmente martirizado pelas secas clementes, no qual ele desceu no dia 29 de agosto de 1831, na então freguesia do Riacho do Sangue, no espaço físico ou geográfico onde hoje se encontram as cidades de Solonópolis e Jaguaretama. Mas desde a nossa época de juventude espírita, integrávamos a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, da Comunhão Espírita Cearense, na década de 1980, mocidade esta fundada pelo saudoso confrade Bem-vindo da Costa Melo, que, aliás, foi o primeiro presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará e que, por sua amizade ao grande arauto da esperança dos nossos dias, porque assim o considero, Divaldo Pereira Franco, resolveu dar o nome àquela agremiação juvenil de Mocidade Espírita Joana de Ângeles. Foi exatamente nos estudos que fazíamos em torno das obras de Emmanuel, de André Luiz e de Joana de Ângeles, que tivemos a oportunidade, por primeira vez, de travar contato com a biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Foi quando, na década seguinte, por sugestão de um saudoso, também querido amigo, já há 20 anos domiciliado no mundo espiritual, um dos grandes pesquisadores do espiritismo, até a sua desencarnação no ano 2000, eu me refiro ao grande escritor do Espírito Santo, capixaba, portanto, Lamartine Paiano Júnior, esquecido de muitos, de mim não, que sempre fazemos questão de homenageá-lo. E o Paiano, por ocasião de uma visita que fez à Fortaleza para ministrar uma palestra, pouco tempo antes de seu regresso ao mundo espiritual, sugeriu que um cearense fizesse um trabalho mais substancioso, preferencialmente um historiador, acerca da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Foi quando, então, resolvemos, achando difícil essa empreitada, porque acreditávamos que as obras existentes elas eram suficientes, que poderíamos encontrar alguma coisa a mais a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Rapidamente, nós montamos, no final de 1997, uma equipe sintonizada com esse propósito, para fazermos pesquisas a respeito do Dr. Bezerra, mirando o ano 2000, em razão da celebração naquele ano do primeiro centenário de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, já que é sabido, ele desencarnou de 11 de abril de 1900, portanto, 11 de abril do ano 2000, estaríamos celebrando o primeiro centenário de seu regresso triunfal ao mundo espiritual. E em tempo recorde, nós conseguimos aprontar essa obra num trabalho de equipe, no referido livro mencionado na introdução da reunião de hoje, quando da nossa apresentação, feito com muito carinho por essa equipe, evidentemente com os recursos que nós dispunhamos até então, de ferramentas, de pesquisas. Só que, a partir da publicação desse livro, que hoje se encontra na 3ª edição, lançado pela editora La Chatre, começaram a aparecer quase que, aspas, acidentalmente, uma série de informações, de documentos, e o que é mais curioso, de fotografias inéditas a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Passamos a ter contato com a parentela dele aqui no Ceará, como também alguns descendentes diretos no Rio de Janeiro,
E surgiu no início dos anos 2000 o nosso desejo de fazer um outro trabalho mais substancioso. Trabalho esse que estamos em fase de conclusão agora, coincidentemente. Hoje, no dia de hoje, fechamos o último capítulo do livro, que me permite analisar um pouco os cartes de visites, que eram imagens, fotografias inéditas acerca do Dr. Bezerra de Menezes. Conseguimos uma rara fotografia dele, a única, aliás, existente, de 1854, quando ainda era estudante da Faculdade de Medicina, portanto, ainda imberbe, a única na qual ele se apresenta sem barba, mas um rapaz esguio, franzino, bem diferente da figura veneranda, com a imagem característica que nós passamos a conhecer por suas ações posteriormente no movimento espírita. Mas o fato é que, até hoje, lhes confesso, só fazendo essa introdução, para dizer-lhes que não é de ontem, mas é de antes de ontem, que temos nos debruçado a pesquisa da vida do Dr. Bezerra de Menezes, e o fazemos por duas razões. Primeiro, por amor, que passamos a nutrir por esse espírito. E segundo, por um sentimento profundo de gratidão. Porque, como diz Antístenes, discípulo de Sócrates, pouco lembrado, quase sempre nos lembramos mais de Platão ou do discípulo dissidente Aristóteles, grandemente importantes para a filosofia e para a história da humanidade, tanto que Sócrates e Platão são lembrados por Allan Kardec, que insere um pouco a respeito da trajetória luminífera dos dois na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. Mas eu me refiro ao discípulo de Sócrates chamado Antístenes. E Antístenes dizia que a gratidão é a memória do coração. Então temos um profundo sentimento de gratidão a esse venerando espírito por ter ele, isso é uma evidência que nós temos muito contundente, evidentemente que guardamos no escrínio do coração, de forma reservada, por ter ele salvo a vida de um de nossos filhos, quando este tinha 3 anos, e hoje se encontra com 16 anos, muito bem, graças a Deus, e a interferência do Dr. Bezerra de Menezes. Mas, em relação à vida do Dr. Bezerra de Menezes, há muitas novidades, como foi lembrado aqui no início. Naturalmente, com a pesquisa de fôlego, encetada há 2 decênios, há 2 décadas, nos tem permitido encontrar uma gama considerável de material em várias fontes. Além dessas fontes imagéticas, das imagens, das fotografias, que nos embevecem e nos emocionam, porque nós conseguimos recuperar quase todas as fotografias das filhinhas dele, dos filhos, fotografias com dedicatórias dele próprio, imagens inéditas das 2 esposas, a primeira, Maria Cândida, desencarnada prematuramente em março de 1863, e a segunda irmã materna da primeira, desencarnada também em março, só que do ano de 1909, Cândida Augusta. Essas personagens importantes na vida do Dr. Bezerra de Menezes, nós passamos a colher também uma outra grande quantidade de materiais, além dos diplomas, de manuscritos, que nos permitiram organizar uma obra substanciosa a respeito dele, que pretendemos lançar no próximo ano, em face da celebração em 2021 dos 190 anos de seu nascimento. Mas, compartilhando um pouco com vocês a respeito das nossas pesquisas, já que esta casa o homenageia e é motivo para nós de muita emoção, porque até recentemente, numa entrevista que fizemos com Divaldo Pereira Franco, e eu lhes confesso sempre que em 35 anos de espiritismo não tive a felicidade de conhecer Chico Xavier, mas conheço, sou amigo, sou biógrafo, porque fiz um trabalho sobre ele, de Divaldo Pereira Franco. Se tivéssemos qualquer dúvida em relação à atuação da espiritualidade no mundo físico, essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas a partir das informações, do contato, dos estudos que fazemos do trabalho mediúnico de Divaldo Pereira Franco. Sobretudo em relação às mensagens que, por seu intermédio, vêm sendo veiculadas por Viana de Carvalho, cearense da cidade de Icó, que também tivemos a felicidade de pesquisar e publicar um trabalho a respeito de sua vida. E o Divaldo nos fez revelações pertinentes, importantes, sobre o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, como espírito, tanto pelo seu torrão natal,
pelo Brasil no decorrer do século passado e os seus projetos em relação a toda a América Latina e ao mundo, como está acontecendo aí com vocês, devolvendo ele, o Espiritismo ao mundo, como o Brasil, aliás, o vem fazendo, conforme assim também já sinalizava na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do nordestino, maranhense, Humberto de Campos, que destaca, aliás, inclusive, um capítulo importante para nos dar uma noção, para nos fazer compreender a dimensão da grandeza da missão do Dr. Bezerra de Menezes. Mas, a título de curiosidade, vamos compartilhar com vocês algumas informações preferencialmente inéditas a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Todas as biografias, as narrativas biográficas, elas, numa exposição, acabam sendo, às vezes, cansativa, enfadonha. Espero que não aconteçam essas situações de enfado, de sono, quando da nossa exposição, mas nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas alegrias que obtivemos, algumas informações inéditas. Primeiramente, em relação à própria descida do Dr. Bezerra de Menezes, o seu nascimento. Houve toda uma orquestração, houve toda uma preparação por parte da espiritualidade, como, aliás, só ia acontecer com essas almas peregrinas que vêm à Terra para o desempenho de uma missão extraordinária. Isso nós constatamos, inclusive, com o suporte, com o amparo que a sua mãe, Dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra, vai ter para que ele nascesse. As biografias não registram, mas Dona Fabiana deu à luz a Bezerra de Menezes com 40 anos de idade. Imaginem vocês, ele seria o caçula de uma família com um grande número de filhos. O mais velho, Manuel Soares da Silva Bezerra, nascido em 1810. Portanto, teria praticamente quase que a idade de ser pai do Adolfo, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831. E, aliás, assim procederá como uma espécie de substituto do pai, quando o pai, Antônio Bezerra de Menezes, vier a desencarnar em outubro de 1851, quando ele, Adolfo, já estava no Rio de Janeiro, cursando a Faculdade de Medicina. Mas Dona Fabiana dá à luz ao jovem Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, seu nome completo, ela que era da família Cavalcante, quando estava com 40 anos de idade. À época, portanto, no interior da província cearense, uma gravidez de alto risco. E mesmo assim ele nasceu sem maiores complicações. Sempre se destacou pelo vínculo com o pai e o afeto que nutria pela mãe. Posteriormente, acalentando o sonho de cursar a Faculdade de Medicina, é fato também conhecido, ele resolve deslocar-se até o Rio de Janeiro para dar consecução a esse seu projeto, diferentemente dos seus 3 irmãos, homens, que seguiram a carreira do direito, sendo o terceiro deles, José Joaquim Bezerra de Menezes, o único a abandoná-la para se dedicar, semelhantemente ao pai, a uma vida voltada às atividades agropastoris no interior do Ceará, tornando-se um próspero fazendeiro e sendo o último dos Bezerra de Menezes homens a desencarnar, já que ele desencarnou em fevereiro de 1913, sendo inclusive mais velho do que Adolfo. Mas o fato é que Adolfo decidiu fazer a faculdade no Rio de Janeiro. À época, no Brasil, havia 2 faculdades de medicina, uma em Salvador e a outra na Corte Imperial, no Rio de Janeiro. Por ter alguns amigos de família no Rio, ele optou pelo Rio de Janeiro. E era aquela faculdade de maior nome, onde estavam os principais expoentes da cirurgia e da medicina do Brasil, oitocentistas. Mas um fato que queremos revelar a vocês, pela primeira vez revelado publicamente em terras europeias, fizemos uma revelação numa live que participamos aqui no Brasil, mas é um fato que não se encontra registrado nas biografias conhecidas, e vamos fazê-lo só para que vocês possam ter essa ideia da ação da espiritualidade, porque é por demais conhecido, não vamos aqui repetir, aquele episódio futuro, quando ele, Adolfo, ainda cursando a Faculdade de Medicina, num momento grave de dificuldade de ordem material, na iminência de retornar ao Ceará e perder a faculdade, aparece-lhe um misterioso estudante de matemáticas, a expressão à época era no plural, e de filosofia,
Essa informação, aliás, nós não sabíamos, ela se encontrava no jornal O País, de 1900, publicado logo após a desencarnação dele. Então, o registro desse fato, que revela, portanto, a sua realidade. Mas o fato que queremos compartilhar com vocês, em primeira mão, se deveu exatamente ao fato de que, quando ele chegou no Rio de Janeiro, e ele saiu de Fortaleza no dia 5 de fevereiro de 1851, e chegou no Rio de Janeiro no dia 23 de fevereiro daquele mesmo ano. A viagem era exaustiva, era demorada, através de vapor, com paradas em Recife, em Salvador, até chegar no Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro, deslocou-se até a casa que havia sido alugada por um amigo de seu pai, na rua Mata Cavalos, assim curiosamente chamada porque ela, de fato, matava cavalos, segundo alguns historiadores registram, porque como era uma rua muito arenosa, era um verdadeiro areal, as primeiras chuvas que davam, ficava aquele lamaçal, e como o principal meio de transporte à época, terrestre, era o cavalo, fosse montado ou puxando carroças, normalmente ao passar, colocando a pata de mau jeito, nesse areal umedecido ou no lamaçal, a perna do animal quase sempre entortava, e para esses animais, para o cavalo, normalmente a pata quebrada, o animal tinha de ser sacrificado. Aí o dizer popular que a rua, de fato, matava cavalos. E ele chega e aluga uma casinha, e ali passa a residir, ajardinada, como mais tarde descreveria em um de seus romances autobiográficos, e dispara na direção da Faculdade de Medicina para fazer a matrícula. Qual não foi a sua surpresa, porém, esse é o fato, narrado por um grande amigo dele, Antônio Guilherme Cordeiro, que na década de 1890 lhe franqueou um espaço importante na célebre farmácia Cordeiro, para que no último lustro do século XIX, no último quinquênio, ele pudesse ali atender a sua clientela e fizesse todo aquele trabalho que a historiografia espírita registraria, denotando a sua ação benevolente, o seu amor acendrado pelo semelhante, curando não somente os corpos daquelas criaturas que demandavam até a singela farmácia, como também as suas almas, através de seu olhar, de um verdadeiro, de um lídimo, de um autêntico, de um genuíno homem de bem, como, aliás, assim preconiza Allan Kardec nos judiciosos comentários que faz, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos, no tópico Homem de Bem. E Bezerra de Menezes preenche perfeitamente todos os requisitos de uma alma dessa estirpe, com essas características. Ele foi plenamente um autêntico protótipo para nós de um homem de bem. Então ele dispara na direção da Faculdade de Medicina, e qual não foi a sua surpresa, em lá chegando, a faculdade havia cerrado as portas. Já se aproximavam das 5 da tarde, e ele, portanto, perderia a matrícula. Sentou-se diante de uma escadaria do vetusto casarão, que abrigava a faculdade aquele ano, e começou a reflexionar a respeito da sua vida. Acreditava que, diante desse fato inusitado, inesperado, sem saber o que fazer, ele perderia a matrícula e, por conseguinte, não teria mais a oportunidade de voltar a cursar a faculdade, tendo em vista que, naquela época, a matrícula era efetuada anualmente. Ele teria de retornar ao Ceará e só voltar no ano seguinte. Então, foi quando ele faz uma singela oração, e de repente percebe que ao seu lado havia uma linda criança de aproximadamente 10 anos, que brincava com uma cuidadora. Aquele lindo anjinho, cachos doirados, como assim retrataria Antônio Guilherme Cordeiro, ao fazer a narrativa dessa história comovedora, movida por um secreto instinto enquanto brincava com uma boneca de porcelana envolvida em seus braços, olha para o rapaz que estava sentado na escadaria. Desloca-se até o jovem Adolfo, pega no seu braço e pergunta: moço, você está triste? Ele a olha com ternura. Acha estranha aquela abordagem? Um pouco, querida. Por quê? Você notou
Ela disse, notei que você está triste. Mas você também está chorando, que eu estou vendo, não está? Ele disse, não, não, não. Como se diz aqui no Brasil, é um cisco que caiu. Mas você está triste, você está triste. Por que você está triste? Aí ele revela, é porque eu vim de muito longe. De muito longe de onde? Pergunta a criança curiosa. Eu vim do Ceará, no norte do Brasil. Naquela época, da Bahia para cima era norte. Não havia ainda, até então, essa divisão geopolítica do Brasil com as regiões como hoje nós conhecemos. Norte mais para o Amazonas, Pará, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Era Norte e Sul. Eu venho do Norte, eu venho da província do Ceará. Mas por que você está triste? Porque eu vim fazer a matrícula da Faculdade de Medicina e, ao chegar, encontrei, por erro meu, poderia ter saído mais cedo, a porta fechada. Ela olha para ele, pega na mão do rapaz, aflito, e diz, não, mas não vai ficar assim. Ele toma um susto, naturalmente surpreso. Ela diz, venha, venha, puxa-o com uma certa força, venha comigo. Ele diz, mas para onde, querida? Venha comigo, venha comigo. Leva-o para uma sala contígua, uma porta lateral, e observa que naquela porta lateral, a porta de fato estava aberta, havia um longo corredor. Ele fica um tanto constrangido, sem jeito, diz, não, minha filha, eu não posso entrar, a porta de acesso aos estudantes é a frontal, esta eu não tenho condições. Ele disse, mas venha comigo, venha. E a menina segue na companhia da cuidadora, percorre um longo corredor, ele um tanto constrangido, sem jeito, mas sem entender, e de repente ela vai se aproximando do final do corredor e ele vê uma porta imensa com uma plaqueta com os dizeres do nome do diretor e a sua especialidade, o doutor Cruz Jobim, que era o diretor da faculdade. Ele para, empaca, volta, assustado, não posso entrar aí. É a sala do diretor. Ela diz, venha comigo. E ele, sem entender a razão daquela persistência da criança, vê que ela abre a porta. Quando abre a porta, vê o diretor, que tinha um aspecto severo, austero, olha-o baixando os óculos, vê a filha que corre na direção dele, era a filha dele. E a menina grita, papai, papai, trouxe um amigo. Esse amigo veio de muito longe, veio do Ceará e perdeu a matrícula. Mas o senhor não vai deixar que isso aconteça, não é, papai? E pai que é pai, uma criança linda daquela, aos 12 anos, disse, tudo bem, já que é um pedido seu, papai vai aceitar. Dê-me cá a documentação, jovem, a documentação é dada, e ele tem, assim, a oportunidade de cursar a faculdade, logrando concluí-la 6 anos após, em 1856, após a apresentação de uma tese na qual já demonstrava toda a sua habilidade médica, tendo inclusive se destacado como um dos mais brilhantes alunos da Faculdade de Medicina, a ponto de mobilizar a atenção dos principais cirurgiões da época, inclusive aquele que seria para ele, após a desencarnação de seu pai, no Rio de Janeiro, um segundo pai, Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, também cientista de nomeada, aliás, o responsável por trazer ao Brasil o clorofórmio, aplicado nos processos cirúrgicos, numa época em que não havia ainda a anestesia. E mais tarde também o jovem Adolfo, introduzido por ele, tem a oportunidade de seguir, mesmo que por breve tempo, a carreira de médico militar, como segundo cirurgião tenente do Exército, carreira que, conforme as biografias registram, teve de abandonar para que pudesse seguir a carreira política, como falaremos em seguida. Portanto, nós vamos ter o jovem Adolfo Bezerra de Menezes, se formando em medicina, com uma especialidade médica, que normalmente as biografias não registram, que ele seria extremamente promissor e que poderia lhe ter trazido muita fortuna se a sua opção não fosse outra. Eu me refiro às cirurgias que ele fazia, notadamente no campo, à época não havia especialidade médica, como hoje nós assim a temos, da urologia. Mercê de um instrumento que lhe fora doado por um médico amigo desencarnado, que lhe permitia, com habilidade, extrair cálculos renais
ele se tornou um médico de nomeada, a ponto de, inclusive, muitas pessoas de outras regiões do Brasil demandarem até a corte para se tratarem com o habilidoso e talentoso médico cearense. Já a partir desse período, e a história registra, e é fato, não é ficção, ele passa, por seu amor acendrado aos semelhantes, por entender o sentido real, pleno da medicina, a ser reconhecido como o médico dos pobres. Inclusive, encontramos alguns documentos, registros em jornais de época, que sinalizavam para essa sua ação de extrema dedicação ao semelhante. Ele se casa em 1858 com Maria Cândida de Lacerda Prego, a sua primeira companheira, por amor. Amava profundamente essa jovem, logo após ter concluído a faculdade de medicina, e quando a vida lhe parecia risonha, depois dela lhe ter dado 2 filhos, homens, um nascido em 1860, chamado Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, cuja fotografia nós obtivemos, e só recentemente descobrimos que ele desencarnou em 1899, aos 39 anos, e que, aliás, foi ele, e não o segundo filho desse casamento, nascido em 1862, chamado Antônio Bezerra de Menezes, que muitos pensam ter sido o rapaz que mais tarde teria sido o responsável pelo fato do Dr. Bezerra de Menezes ter escrito a obra Loucura sobre o Novo Prisma. Na verdade, o problema obsessivo ocorreu com o primogênito, Adolfo, e não com Antônio, o segundo filho. Mas o fato é que nascem esses 2 meninos. Ele, àquela época, pela opção que fizera a vereança, a política, teve de abandonar o trabalho seguro que tinha no Exército como cirurgião, tenente, mas montou uma sociedade com um companheiro médico chamado Pedro Ferreira de Almeida Godinho, chegando, inclusive, a partir de 1861, a organizar uma casa de saúde, que passou a se chamar Casa de Saúde Godinho e Bezerra, onde ele também atendia muitas pessoas, aquelas que podiam pagar, pagavam, aquelas que não podiam pagar, não pagavam. E um detalhe, já a partir daí, todo o seu lado afetivo de envolvimento com os afrodescendentes, com os escravos à época. Ele os atendia, muitos deles em razão dos maus tratos dos seus senhores, sempre com muita ternura, sempre com muito carinho. Mas, em março de 1863, com apenas 19 anos, em decorrência de uma febre tifoide repentina, que em 24 horas ceifou a sua vida física, Maria Cândida desencarna, deixando com 2 filhos pequenos. A partir daí, ele entra num momento difícil da sua jornada existencial. Passa, conforme ele mais tarde iria descrever numa entrevista dada ao Reformador em 1892, por uma espécie de quadro depressivo, embora não tenhamos elementos para dizer que de fato assim o foi, mas pelo que ele sinaliza, tudo parece ter sido mais ou menos nessa linha de reflexão no que hoje a ciência aponta como depressão, a ponto dele ter ficado prostrado, mas com muita força, com determinação, valendo-se inclusive de um exemplar da Bíblia que lhe fora dado por um amigo, à época ainda não era espírita. Ele consegue, com a sua resiliência, se levantar, suplanta essa vicissitude existencial e prossegue no seu desiderato. Bezerra optara pela política e trabalhava como vereador naquele ano. Algumas biografias dizem que ele foi praticamente forçado a optar pela carreira política, o que não é verdade. Primeiro porque já em 1856, 4 anos antes, portanto, ainda quando estava na Faculdade de Medicina, até por questões familiares, ele tinha um interesse pela política. Mas a boa política, evidentemente. A política que é algo inerente, como diz Aristóteles, à criatura humana. O homem é um animal político. Ele não lidava muito com as questões e teve série de problemas em relação a isso. A política partidária, aliás, sempre teve uma coerência política, porque ao longo de toda a sua atuação política esteve vinculado ao Partido Liberal. E não transitou como outros contemporâneos seus faziam para o Partido Conservador, que eram, aliás, os 2 únicos, até o final dos anos 1860, partidos políticos nacionais. Na década de 1870 surgiria
o Partido Republicano. Mas o fato é que ele gostava da política, tinha uma vocação, senão não teria prosseguido durante 20 anos, mas foi, tanto como vereador, quanto mais tarde na deputação geral, que equivaleria hoje no Brasil à função de deputado federal, e ele foi por 3 vezes, e lembrando aqui, abrindo um parênteses, as vantagens políticas da época não se assemelhavam às vantagens políticas de hoje. Ele não podia viver da política, tanto que alguns biógrafos disseram já no século XIX que a política o havia empobrecido. Ele teve de continuar trabalhando como médico, clinicando. Nós encontramos, inclusive, em nossas pesquisas, vários horários de funcionamento das clínicas em que ele trabalhava para poder suprir as necessidades de ordem material. Portanto, ele trabalhou, foi vereador e foi deputado geral. Naquela época, diferentemente do que acontece pela Constituição vigente no Brasil atual, você poderia exercer a função de vereador e deputado geral concomitantemente. Houve momentos em que ele foi deputado, geral e vereador. Inclusive, as biografias dizem que ele deixou a política em 1886, o que não é verdade. Mesmo como espírita, posteriormente, em 1889, que foi a última Câmara do Império, ele se candidatou a deputado-geral, teve êxito na eleição, foi diplomado, já tinha, inclusive, vejam só, em 1889, já como espírita, um projeto audacioso, incrível, que ele não chegou a pôr em prática, porque em 1889, quem conhece a história do Brasil, houve o advento da República, no dia 15 de novembro daquele ano, e a Câmara dos Deputados foi dissolvida e ele perdeu o seu mandato. E o fato é que ele tinha um projeto audacioso, inclusive com o apoio de Rui Barbosa, seu amigo, para implantar nas escolas do Rio de Janeiro um estudo sistemático, nas escolas públicas, de obras de cunho filosófico, entre as quais ele propunha um estudo do Livro dos Espíritos. Vejam que atitude ousada dele como político, mas já espírita. E evidentemente que foi um político idôneo. E a prova que nós temos disso é porque tivemos acesso ao seu inventário no Arquivo Nacional e ele desencarnou completamente pobre, sem bem material. Aliás, até a sua residência, a última que ele teve, quando desencarnou, a 11 de abril de 1900, ficava na rua 24 de maio, ao número 93, no Rio de Janeiro, nas proximidades da Estação Sampaio. Era uma casa alugada, não era uma casa própria. No final da existência, ele que teve, em certo tempo, sim, uma vida próspera, abastada, tranquila, pelos investimentos que fez na área empresarial. Ele esteve à frente da Companhia Arquitetônica, que planejou bairros importantes no Rio de Janeiro. Ele chegou até a dirigir instituições financeiras que as biografias não registram, como o Banco Mútuo, uma Companhia Nacional de Construções, no Rio de Janeiro, em 1890, da qual, inclusive, havia uma sucursal que explorava sal no Rio de Janeiro, mas tudo isso em face do contexto. Quem conhece um pouco da história sabe, nos anos 1890, com a política do encilhamento de Rui Barbosa, ele perdeu tudo da noite para o dia, não só ele, como outros tantos brasileiros que investiram nessas bolsas na época, nessas perspectivas de desenvolvimento do país de então. E o fato é que ele desencarnou completamente pobre. Totalmente pobre. Como diríamos aqui no Brasil, pobre, 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 uma canção da nossa infância, de Maré Descer. Mas rico, imensamente rico, diríamos até arquimilionário do ponto de vista espiritual. E o fato, portanto, é que ele tem essa próspera carreira política, mas teve de, usando a expressão de hoje, se virar para poder sobreviver a essas intempéries. Destaca-se também como abolicionista, tendo antes, porém, após a desencarnação da primeira companheira, tendo que ficar com os 2 filhos seguintes, os 2 filhos pequenos, casa-se novamente com a irmã materna da primeira esposa, chamada Cândida Augusta. É curioso porque, certa feita, um amigo nos propôs uma reflexão. Maria Cândida era irmã de Cândida Augusta. A mãe era a mesma, porque o pai da primeira esposa havia desencarnado quando ela era criança, quando ela estava com 2 anos de idade. E aí, certa feita, o amigo nos perguntou, qual das 2 esposas o doutor Bezerra mais amou?
E a conclusão a que chegamos é que não foi nem a primeira, nem a segunda, mas foi a sogra, porque ele mudou de esposa, mas a sogra ele permaneceu com a mesma, já que era mãe das duas. Brincadeiras à parte, só para descontrair, sempre digo isso, peço perdão a ele, que ele não vai ficar zangado comigo por fazer essa brincadeira, mas com a segunda esposa, que seria a sua companheira para o resto da existência, Cândida Augusta, com ela ele teve mais 13 filhos. Portanto, se contabilizarmos, 2 do primeiro, com 13 do segundo, ele teve uma prole considerável de 15 filhos, como todo bom nordestino de seu tempo. Mas o fato, meus irmãos, é que desses 15 filhos, ele viu partir antes dele 9. Isso nós constatamos a partir dos documentos disponíveis, notadamente aqueles que se encontram encerrados juntos com o seu inventário. 9 filhos. E não eram crianças que desencarnavam recém-nascidas. É bem verdade, houve um garotinho que desencarnou poucas horas após, de nome Antônio, mas houve outros que desencarnaram na casa dos 20 anos de idade. Por exemplo, no dia 2 de abril de 1887, já espírita, e Deus foi muito bom com ele, porque ele já tinha as condições necessárias de compreender melhor com o espiritismo os desígnios da providência divina, desencarna no dia 2 de abril de 1887, lembremos, e a história registra, que no dia 16 de agosto de 1886, ele fez aquele seu conhecido discurso de adesão pública ao espiritismo no Salão da Guarda Velha, na rua Senador Dantas, em plena corte imperial, no Rio de Janeiro. Portanto, praticamente um ano após, ele vê o seu filho do primeiro casamento, o segundo, chamado Antônio, desencarnar aos 25 anos. Jovem que, aliás, trilhava o mesmo caminho paterno, porque optara por seguir pela faculdade de medicina, de ser médico. E no dia 13 de agosto do mesmo ano, portanto, diferença de 3 meses, a primogênita, a filha mais velha do segundo casamento, de nome Maria Cândida, nome que homenageava a primeira esposa, dado pela irmã materna, Cândida Augusta. Uma linda moça, cujo retrato nós obtivemos também, e os dois partem com a diferença de 3 meses. No ano seguinte, uma menina linda chamada Cristiana, de 9 aninhos. No outro ano, uma outra moça de nome Carolina, aos 22 anos. Depois, uma outra menina, uma moça, chamada Cândida Augusta, aos 18 anos. Um garoto chamado Emanuel, nome sugestivo, provavelmente já uma alusão ao espírito de Emmanuel, que dá uma mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, provavelmente, é uma dedução nossa, já que ele lia compulsivamente as obras espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado no Brasil exatamente no ano que esse rapaz nasceu, em 1876, e assim sendo, ele vai vendo todos os filhos partirem. Fisicamente, acompanhando inclusive algumas imagens fotográficas que obtivemos, você percebe que ele, por mais estoico que seja no enfrentamento dessas provas acerbas, ele queda, ele sofre. Tanto que, durante 4 anos, de 1876 até 1880, ele padeceu terrivelmente em face de uma dispepsia de natureza nervosa, que somente 2 anos após seria definitivamente curado através de um dos mais incríveis médiums do Rio de Janeiro, oitocentista, pouco lembrado pela historiografia espírita mundial. Eu me refiro ao médium João Gonçalves do Nascimento, através do qual o Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que houvera sido professor de Bezerra de Menezes na Faculdade de Medicina, um dos defensores da homeopatia também em nosso país, tanto ele quanto o seu filho, que mais tarde presidiria a Federação Espírita Brasileira, o filho homônimo, Francisco de Menezes Dias da Cruz, lhe receita o medicamento preciso, tanto ele quanto a sua esposa, Cândida Augusta, vão se ver livres de enfermidades que a medicina praticamente não conseguia dar o diagnóstico preciso. Assim, nós vamos tendo, nessa rápida pincelada que fazemos, uma noção da grandeza desse psiquismo. Alguém que, na prática, de fato, empenhava-se por aplicar aquilo que, teoricamente, concebia como cristão, católico, originalmente que o fora, passou por uma fase de agnosticismo, de dúvidas, de incertezas, e depois, em definitivo,
arrebatado, apaixonado profundamente pela doutrina sistematizada por Allan Kardec. O Dr. Bezerra de Menezes lutou pela causa abolicionista, ou antes, pela causa emancipacionista, porque há que se fazer uma distinção. Normalmente se confunde, mas os historiadores costumam didaticamente dizer que há os emancipacionistas, que eram aqueles que lutavam para a independência, ou melhor, para a liberdade gradual dos cativos, os escravos, preocupados com o contexto, mas que não deixavam de ser abolicionistas, porque todo emancipacionista é um abolicionista, mas nem todo abolicionista é um emancipacionista, porque o abolicionista, como o próprio nome sugere, era aquele que propunha a libertação dos escravos de forma abrupta, imediata, sem consequências. Dr. Bezerra de Menezes foi emancipacionista e publicou uma obra emancipacionista em 1869, intitulada As medidas que devem ser tomadas para a abolição lenta e gradual da escravidão no Brasil, e mais tarde se tornou também abolicionista, porque ele se tornou peremptoriamente contrário à permanência, à manutenção da escravidão. E recebeu, inclusive, uma condecoração da Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro, uma das mais respeitáveis instituições que lutava em prol da abolição da escravatura em nosso país. E o fato é que ele teve, portanto, uma participação efetiva. Mas a responsabilidade dele, e assim ele procedeu, porque tinha uma razão. Porque muitos abolicionistas, esses que queriam a abolição instantânea, imediata, muitas vezes, a semelhança de muitas ações políticas que nós encontramos no nosso dia a dia, no mundo como um todo, eram aqueles que profligavam, questionavam, combatiam, lutavam pela abolição, mas não ofereciam alternativas plausíveis a respeito do que poderia acontecer com os cativos que fossem libertos e jogados na sociedade. O Dr. Bezerra não. Ele tinha uma preocupação precípua em relação ao destino dos que fossem libertados. O que aconteceria com eles posteriormente? Ficariam abandonados? Viveriam da mendicância? Então ele tinha uma proposta voltada à educação dos libertos, especialmente as crianças, com educandários que ele propunha organizar para amparar os meninos e as meninas. Então ele tinha uma visão de futuro em relação aos libertos, e não tão simplesmente abolir a escravatura, como mais tarde ele defenderia, porque não haveria outra solução. No campo do espiritismo, nós vamos encontrar o Dr. Bezerra de Menezes agindo para a unificação do nosso movimento, ou antes, a união do movimento espírita. Foi presidente da federação durante 6 anos. O primeiro mandato, de 1889, durante 1 ano, e o segundo e derradeiro porque ele desencarnaria no exercício da função de presidente da Federação Espírita Brasileira, de 3 de agosto de 1895 até o dia 11 de abril de 1900. E nesse capítulo, nessa ação missionária, à frente da condução dos destinos do movimento espírita em terras brasileiras, ele lutou o quanto pôde para apaziguar o ânimo do movimento espírita. Os problemas que nós encontramos no movimento espírita em todos os tempos, ainda hoje, não são decorrentes da doutrina sistematizada pelo ínclito codificador do espiritismo, como assim diz Viana de Carvalho, pela mediunidade de Valdo Franco. Não. Mas são problemas que dizem respeito a nós. São problemas inerentes à criatura humana. A nossa maneira, muitas vezes, equivocada, de, por conta do nosso orgulho, temos as nossas predileções e não sabermos ouvir aquilo que o outro pensa a respeito das nossas convicções. Lembremos sempre, e o Dr. Bezerra de Menezes seguiu por essa trilha, a mesma trilha de Allan Kardec, que Allan Kardec tinha uma postura de tolerância, de respeito aos que pensavam diferentemente dele. Por isso, a partir de 1863, a sua preocupação em organizar a obra que viria a lume em 1864, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer com que nós, espíritas, nos tornássemos mais afetuosos nas nossas relações uns com os outros. O bom senso encarnado, como assim definiria posteriormente Camille Flammarion, Allan Kardec, tinha uma frase extraordinária que nós deveremos sobre ela sempre meditar. Trabalho, solidariedade e tolerância. O Dr. Bezerra de Menezes seguiu
a tônica dessa proposta. E lutou. Lutou o quanto pôde para tentar organizar o movimento espírita em seu tempo. Diríamos até que foi ele quem salvou a Federação Espírita Brasileira de um momento grave, de um momento difícil, inclusive de ordem material, na sua segunda gestão. E dizemos, sempre quando somos indagados na condição de historiador, que o doutor Bezerra de Menezes, no século XIX, e Chico Xavier, no século XX, para mim, para nós, são as duas grandes expressões do espiritismo no Brasil. Bezerra no século XIX, Chico Xavier no século XX, porque são almas, como dissemos no início da nossa preleção, que se empenharam por viver aquilo que concebiam. Mas a grande contribuição do Dr. Bezerra de Menezes ao espiritismo, ao contrário talvez do que muitos pensem, foi o seu projeto estupendo, extraordinário, de divulgação dos postulados espíritas. A partir de 1887, em outubro daquele ano, quando fazia parte do Centro da União Espírita do Brasil, instituição inclusive por ele presidida em 1889, à época ele foi convidado por amigos para manter uma coluna hebdomadária, ou seja, uma coluna semanal, num dos principais jornais da época, o jornal O País, que tinha uma circulação nacional e inclusive era divulgado em alguns países da América Latina. E assim ele começa a sua coluna Estudos Filosóficos, mantida quase que ininterruptamente, as biografias não registram, mas até a sua desencarnação, porque ele depois transferirá, em 1894, a coluna para o Jornal do Brasil, durante um ano, depois do Jornal do Brasil para a Gazeta de Notícias, e recentemente nós descobrimos que ele manteria essa mesma coluna num outro jornal, uma outra Gazeta, a Gazeta da Tarde, até a sua desencarnação em 1900. Portanto, foram 14 anos de um ininterrupto trabalho do Dr. Bezerra de Menezes na condução dos destinos do movimento espírita e tocando os corações pela sua coerência, pela sua prática de vida, pela sua bondade incondicional em relação a todas as pessoas com as quais ele tinha a oportunidade de lidar, a oportunidade de conviver. São múltiplas facetas da vida dessa alma peregrina. Não falamos, o tempo não nos permitirá, sobre a ação do Dr. Bezerra como vanguardista em várias áreas, em várias ciências, além das que as biografias registram. Também o seu pioneirismo no campo da ecologia, ciência em evidência e grandemente importante em nossos dias, principalmente para o nosso país. Poderíamos ter falado da sua ação como cronista, como jornalista, como poeta ou como romancista. Talvez fique para uma próxima oportunidade, já que estamos chegando ao final do nosso encontro, mas quisemos, aproveitando o ensejo que nos foi dado, nesta noite de muita fraternidade, trazer para vocês um pouco, mesmo que com ligeiras pinceladas, da vida dessa alma que nos permite compreender, a partir do que expusemos, que foi alguém de fato adrede preparado por Jesus para vir ter conosco e nos ensinar que não existe outro caminho. Não existe. Por mais que na nossa autossuficiência, na nossa arrogância, na nossa prepotência, digamos que há, mas não existe outro caminho que nos permita conquistar a libertação interior, senão aquele indicado outrora pelo poeta Galileu, pelo filho de Maria, que ele, aliás, Bezerra, tanto amava. Por isso é que mais tarde, do mundo espiritual, para onde retornaria no dia 11 de abril de 1900, e desde então, até hoje, não deixa de recorrentemente nos mandar mensagens do mundo espiritual, através de vários médiuns, especialmente no passado por Chico Xavier e presentemente por Divaldo Pereira Franco, como as mensagens que nós recebemos no Conselho Federativo Nacional, anualmente na Federação Espírita Brasileira, nos concitando a uma reflexão mais detida sobre a necessidade imperiosa de nós sairmos do nosso insulamento, do nosso egocentrismo, na direção do nosso próximo, a começar com o nosso próximo mais próximo. Por isso,
é que ele diria através da mediunidade limpa e clara do médium de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, sem a compreensão e a vivência do amor, nós jamais compreenderemos efetivamente o sagrado poema da vida. Nós aqui nos despedimos dos irmãos do Centro de Estudos Espíritas Adolfo Bezerra de Menezes, profundamente agradecidos, sensibilizados, desejando a todos um feliz aniversário, celebração de 6 anos de uma instituição espírita que vence as dificuldades inerentes a um trabalho deste porte. Rogamos a Jesus e a ele, o Dr. Bezerra de Menezes, que possa continuar amparando e inspirando todos os trabalhadores desta agremiação. Ademais, uma vez mais, agradecemos pelo convite honroso que nos foi feito, que guardaremos para sempre nas nossas recordações, nas nossas lembranças, no nosso coração. Paz e bem a todos. Nós é que agradecemos profundamente a riquíssima exposição sobre esse espírito que realmente comove e principalmente cuida de todos nós, Luciano. Foi uma noite assim de muita emoção que nós também vamos guardar em nossos corações e registrado na nossa história da existência da nossa casa. E nós pedimos para que você possa fazer a prece final. Prazer. Suave e meigo Jesus, à sombra da magnânima e frondosa árvore do teu evangelho, nós procuramos abrigo das intempéries da vida, das dificuldades cotidianas. Embora as misérias amargas, os problemas que ainda nos digam respeito, porque vivemos num mundo de provas e de expiações, sob tua tutela divina, nós seguimos confiantes, reconhecendo em ti o nosso bom pastor, como assim outrora disseste a cada um de nós. Ampara-nos, Senhor, em nossos propósitos de serviço no bem, de melhoria íntima. Perdão, Senhor, pelas oportunidades malbaratadas, desperdiçadas, diante das múltiplas possibilidades de serviço que o Senhor, mercê de sua misericórdia infinita, nos tem concedido. Abençoa cada um dos integrantes desta simpática e acolhedora agremiação, que na Europa, na Suíça, envidam esforços para divulgar a tua doutrina, hoje rediviva pelo Espiritismo, que é o Consolador, outrora por ti mesmo prometido a cada um de nós. Que o venerando apóstolo do bem, do amor e da unificação, o Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta instituição, possa continuar inspirando os seus trabalhadores para o prosseguimento das tarefas que lhes competem, para a divulgação e, sobretudo, para a vivência da mensagem espírita, para que assim nós possamos, mestre querido, fazermos deste mundo um mundo melhor. Na certeza de tua tutela divina, de tua condução sábia e amorosa de nossas vidas, nós aqui nos despedimos, te agradecemos, mas te pedimos para permaneceres conosco, agora, hoje e por todo sempre, que assim seja.